Fala, meus amigos, beleza? Vamos começar mais um vídeo do nosso canal Curiosidade nas Telas. Sejam muito bem-vindos cada um que está aqui no nosso canal. Muito obrigado, gente, pelo seu apoio, de você estar apoiando o canal, conhecendo nossos vídeos, vendo nossa evolução com o passar do tempo. Fico muito feliz e muito grato pelo seu apoio, pela sua ajuda e também pela sua compreensão. Então aqui, para quem é aquele inscrito top que está sempre acompanhando nossos vídeos, nossa evolução, dá nosso like, aperta no like. Se inscreva no canal e compartilhe com os amigos também, porque é muito importante para o canal que o like, gente, eu vou ver que você está gostando do nosso conteúdo, como também eu vou ver que você está ajudando o canal. Então dá nosso like para ajudar o canal, como também para ver que você está gostando dos nossos vídeos, nossa evolução. Como também para quem é novo no canal, que está entrando agora, conhecer nossos vídeos, nosso conteúdo, se inscreva no canal, gente, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque você se inscrevendo no canal e ativando o sininho, vocês não vão perder os novos vídeos, como também vai ajudar o canal com inscritos novos, né? E novos telespectadores do canal. Então vai ajudar muito o canal mesmo, gente. Como também para quem estiver gostando dos nossos vídeos, nosso conteúdo, compartilhe, gente, com seus amigos familiares. Quanto mais vocês compartilharem para as pessoas, vai ajudar muito o canal, gente, para ter inscritos novos, novidades e muito mais. Porque eu creio uma coisa, gente. Vamos ser melhores na crítica do YouTube, muita novidade bacana vai vir por aí. E eu conto muito com a sua ajuda. Enfim, gente, continuando o canal, vamos fazer uma análise, uma crítica de um dos filmes mais marcantes dos anos 90, que é o meu favorito, inclusive, e que foi a primeira vez que a Marvel fez sucesso nos cinemas, que é o filme Blade, O Caçador de Vampiros, de 1998, de pro diretor Stephen Norrington. Então assim, gente, chega uma ação, saca nosso vídeo, gente, após a vinheta. Yo, you know Casino, I need no intro. 15, 00 in slow-mo, commercial. Vamos começar quando esse projeto começou de fato. Primeiramente, a gente vai conhecer a história do Blade dos quadrinhos e depois para as telas. Para a gente conhecer melhor o personagem e seu estilo, como ele era antes de ser adaptado. Assim, pessoal, o personagem Blade foi criado em 1973 para a Marvel Comics pelo escritor Marv Wolfman e pelo artista Gene Colan, como personagem coadjuvante das histórias em quadrinhos dos anos 70 de Tomb of Dracula. O cômico Blade usava facas de madeira de teca e era muito mais comum em seu comportamento e atitude. Embora corajoso, ele também exibia falhas, como a incapacidade de se dar bem com alguns outros membros do elenco de apoio e um ódio por vampiros que beirava o fanatismo. Blade, na realidade, ele era um personagem coadjuvante, ele não era o principal ainda. Ele apareceu em 1973 na série The Tomb of Dracula da Marvel Comics. E ele era bem diferente do Blade que a gente conhece hoje em dia. Ele usava armas de madeira, que eram facas desse estilo. Como também ele era corajoso, mas ele também exibia falhas, como ódio por vampiros e pelo seu próprio grupo. Ele era bem diferente dos outros personagens que a Marvel criou. Ele era bem antissocial, tanto que vamos continuar a história dele nos quadrinhos. O personagem não era originalmente o Daywalker, mas um ser humano imune a se transformar em vampiro. Sem a velocidade e a força sobre-humanas de sua presa morta-viva, ele confiou apenas na sua inteligência e habilidade até ser mordido pelo personagem Morbius, como visto em Peter Parker Spider-Man número 8, publicado pela primeira vez em agosto de 1999. O retrato cinematográfico de Blade foi atualizado para o público dos anos 90 e o personagem dos quadrinhos foi posteriormente modificado para corresponder. Corey substituiu as adagas que Blade usava nos quadrinhos por uma espada que tem uma estética mais parecida com um samurai. Então assim, pelo que vocês acabaram de entender, o Blade ele sofreu muitas alterações ao longo dos anos, porque eles viram que estava na hora do Blade sofrer uma atualizada, porque as décadas se passam e também as coisas mudam, né? O público também quer coisa nova. Da 90 foi a primeira vez que o Blade ele sofreu uma alteração e que ele se encontrou com o personagem mais marcante das telas, que é o Morbius, né? Que apareceu no filme de 2022, né? Que foi interpretado pelo Jared Leto. Só que assim, ele foi pela primeira vez nessa série que foi lançada em 99, que foi um crossover entre eles, mordido pelo Morbius. Por isso que eles são muito rivais, né? Tanto que eu acho interessante que eles mudaram também as facas de madeira para lâminas de espadas, tipo um estilo samurai. E na minha opinião ficou bem atualizado e ficou bem moderno para o público dos anos 90 comparado ao público em geral, né? Porque o Blade era um personagem secundário que usava facas de madeira e que não tinha muita importância, mas agora o Blade se tornou principal e a gente vai conhecer agora o personagem nas telas. Vamos começar, pessoal, quando a New Line conseguiu os direitos. Quando a New World Pictures, que foi fundada no dia 8 de julho de 1970 até 22 de janeiro de 97, para quem não sabe, essa empresa não existe mais, que é a New World Pictures, comprou os direitos da Marvel Comics.
Eles estavam prontos para fazer um faroeste ambientado no México, estrelado por Richard Roundtree como caçador de vampiros. A Marvel Studios começou então a desenvolver um filme do início dos anos 90, lá em 1992, quando o rapper barato LL Cool J se interessou em interpretar o papel principal. Blade acabou sendo criado na New Line Cinema com David S. Goyer escrevendo o roteiro. Na década de 90, quando a New Road Pictures ainda existia, nessa época antes dela ser extinta, em 92 eles começaram a produzir um filme já que eles compraram direitos. Para quem não sabe, na década de 90 a Marvel estava sofrendo por uma fase muito difícil. E vendo que os seus personagens estavam precisando de umas adaptações, porque a primeira adaptação da Marvel não foi o Blade, e sim Howard o Pato, que é um filme de 1986, que inclusive ele existe na Marvel, já aparece até no Guardiões da Galáxia. E, inclusive esse personagem foi muito criticado, ele é um filme muito fraco, ele é muito ruinzinho. E a Marvel não tinha adaptações como a DC estava começando na época, por exemplo, o Batman ou o Superman, que está fazendo muito sucesso para um público dos heróis no cinema. E a Marvel queria seu personagem Blade adaptado, já que a New Line tinha direito junto com essa empresa para criar um personagem. Mas vamos continuar com a história sobre esse filme incrível. A New Line originalmente queria fazer Blade como algo que era quase uma paródia, antes que o escritor convencesse ao contrário. A certa altura, o estúdio até perguntou se Blade poderia ser branco. Goya queria levar o personagem a sério e baseá-lo em um senso de realidade, com o vampirismo como uma doença biológica. Depois de não conseguir colocar um filme do Pantera Negra em produção, em 1996, Wesley Snipes assinou um contrato para estrear como Blade. É tanto que vocês acabaram de entender, o Blade na realidade não seria um filme de ação com terror e tensão, ele seria um filme de comédia, uma paródia, Porque pra quem não sabe, paródias é uma coisa zoeira, uma coisa mais de loucura, aquelas coisas engraçadas. E tanto que eles iam matar até um Blade, um ator branco. Ia ser um desastre, gente? A New Line queriam fazer uma paródia de Blade. Só que aí os produtores viram, até os próprios criadores do Blade viram que estava na hora de fazer um filme a sério e sem brincadeiras. Eles queriam fazer um filme totalmente parecido com os quadrinhos, porque não ia ter lógica eles lançarem um filme do Blade para as telas, com direitos. Porque os direitos da Marvel é praticamente uma responsabilidade, Então, para eles tirarem essa responsabilidade para criar uma comédia, eu acho que estragar muito a marca do personagem. Muitos fãs iam detestar o filme e o personagem. E como é que eles iam atualizar para a versão de 99, que a gente acabou de falar agora, Então, assim, deu no que deu, e a Marvel, e junto com a New Line, os produtores viram que tinham que fazer um filme do Blade e fiel aos quadrinhos. E conseguiram. É daí que a gente vai conhecer agora, gente, os atores. Quando o Goya lançou pela primeira vez a ideia de fazer um filme do Blade, Mike DeLuca, chefe da New Line, sugeriu Denzel Washington, Wesley Snipes e Lawrence Fishburne. Mas para Goya, Snipes sempre foi a escolha perfeita para Blade. O roteiro foi finalizado, foi enviado para Snipes e nenhum outro ator foi seriamente considerado. Em 1996, nessa época, quando eles estavam produzindo o filme do Blade, eles escolheram 3 atores para interpretar o Blade, que é o Denzel Washington, Wesley Snipes e Lawrence Fishburne. Porém, esses 3 atores, na minha opinião, Wesley Snipes realmente é a cara do Blade, porque eles já tinham certeza que ele seria o personagem. Mesmo esses 2 atores sendo até parecidos com o Blade, até que eles são interessantes, mas eles são atores de peso também. Mas eles colocaram Wesley Snipes porque ele já estava na carreira muito alta na época, Tanto que ele aceitou na hora, óbvio, porque ele era a cara do personagem. Até os produtores viam esse potencial. E aconteceu, tanto que as gravações foi bem interessante, porque ele teve um orçamento de 45 milhões, que é um orçamento até mediano, e a fotografia principal começou em 5 de fevereiro de 97, em grande parte feita em Los Angeles, com algumas cenas sendo filmadas no Vale da Morte. Todos os sets foram construídos e todas as filmagens ocorreram do que antes era a fábrica Redken Shampoo em Canonga Park. Então, assim, o orçamento de Blade era bem mediano na época, 45 milhões, que na minha opinião não é muito dinheiro, mas também não é pouco. E eles estavam realmente usando esse orçamento para valer a pena, porque eles estavam gravando em alguns locais lá nos Estados Unidos, incluindo o Vale da Morte, como também a fábrica Redken Shampoo na Canonga Park. Tanto que é muito interessante essa curiosidade que a franquia Blade estava começando a surgir e seria o primeiro sucesso da Marvel. Tanto que a pós-produção ela foi bem interessante, porque ele teve muitos cortes do filme, até o desenvolvimento final. Vamos falar, tem cortes no filme do Blade, tem muitas cenas deletadas, foram muita gente, é tanto que a gente vai conhecer agora. O primeiro corte do filme tinha 140 minutos de duração, e teve uma exibição de teste desastrosa com o público.
Edições pesadas e refilmagens foram implementadas, o que atrasou a data de lançamento para mais de meio ano. A mudança mais significativa foi a edição de luta de espadas final entre Blade e Dragonfort, que não existia no corte final. Stan Lee originalmente teve uma participação especial que acabou sendo cortada do filme. Ele interpretou um dos policiais que entrariam no clube de sangue durante o rescaldo e descobririam o corpo de Kim em chamas. A Marvel não deu crédito a Marv Wolfman e Jenny Collan pelos personagens que eles criaram, mas Goyer insistiu e ele pediu a New Line que aceitasse, mas representasse a Marv Wolfman. Disseram que apenas ele deveria receber o crédito e não Jenny Collan. Goyer insistiu e ambos foram acreditados. Pra ter uma ideia, eles tinham 140 minutos de exibição teste. Para quem não sabe, a exibição teste é uma versão para uma sala pequena, para um certo público de pessoas assistirem o filme antes do lançamento oficial nos cinemas. Porém, ele não foi muito aceito pelo público da exibição teste. Eu creio que as pessoas não gostaram de algumas cenas, não ficou bom o suficiente. Eles tiveram foi sorte, porque geralmente certos filmes de ação, esse tipo de filmes assim, eles têm exibição teste antes de ser lançado para o cinema. É tipo uma exibição de demo, né, dizendo assim, uma demonstração para as pessoas verem como seria o filme na cabeça dos produtores. Eles tiveram que tirar muitas cenas, incluindo uma participação do Stan Lee. Sim, o Stan Lee ele apareceria no filme do Blade de 1998, porém essa cena não foi para o ar e eu nem achei na internet. Eu acho que nem existe mais. Que ele apareceria com um policial no início do filme, que é naquela cena onde o Blade ataca os vampiros naquele local fechado numa festa. Porém, isso não aconteceu, é tanto que os criadores, que é o do Blade, eles não iam ter créditos. O Marv Wolfman e o Gene Colan, eles não teriam 100% de credibilidade no filme. Mas como a New Line, junto com os produtores, viram que eles tinham que ter credibilidade, até porque eles criaram um personagem, né? Como também eles queriam ver a adaptação, eles tinham que ter um certo potencial de um orçamento para eles, e deu certo. A New Line, junto com os produtores, tiveram uma certa reunião com eles. E de fato deu certo e o filme foi para frente. É tanto que a gente vai ver agora o Rotten Tomatoes. Para você ter uma ideia, o Rotten Tomatoes ele avaliou no tomatômetro 57% e 78% de pontuação pública. 57% já é nem a metade. Para os críticos é como se fosse um filme mediano, com mais do mesmo para eles, porque filmes de super-heróis não eram tão vistos naquela época, né? Incluindo a Marvel, né? Com o fracasso de Howard o Pato de 86. Para eles era como se fosse tipo, mais um filme da Marvel de super-heróis e ficção. Mas o público amou. Com 78% a pontuação pública muito alta, que é os fãs, né? Olha o que os críticos disseram. Embora alguns possam achar o enredo um pouco deficiente, a ação de Blade é feroz, abundante e apropriadamente estilosa para uma adaptação de quadrinhos. Isso eu concordo. Realmente, o que os críticos disseram em questão de história foi muito desandado, mas a ação é muito frenética e é uma ótima adaptação de quadrinhos. E a gente vai conhecer hoje a história do Blade, interpretado pelo Wesley Snipes pela primeira vez no cinema. É a primeira adaptação da Marvel a fazer sucesso do que ela é hoje em Blade, o Caçador de Vampiros. Blade, o Caçador de Vampiros, a história é mais ou menos assim. O herói Blade, metade mortal e metade imortal, parte em busca do vampiro responsável pela morte de sua mãe. Blade quer eliminá-lo do mundo dos vampiros em um mundo tecnologicamente avançado. Blade lutará para capturar aquele que quer destruir a vida humana. Ou seja, a história de Blade ela é mais ou menos assim, que a gente já conhece a história do Blade, interpretado pelo ator Wesley Snipes pela primeira vez nos cinemas. E ele vai ter que evitar, gente, que as vidas humanas sejam destruídas pelos vampiros, como também ele quer descobrir o responsável pela morte de sua mãe, que é até mostrado no início do filme. É dando que a gente vai ver muita cena de ação, muita cena de impacto, cena de terror com suspense. É um clima tão interessante que mistura muitas emoções ao mesmo tempo. É tanto que a gente vai conhecer as cenas que são muito boas do filme. Por exemplo, a cena inicial que ela é muito boa, que é muita ação. Tem a cena da festa, que tem uma luta que é show de bola, muito gostei demais. Tem a cena do tiroteio, que é incrível.
Tem a cena do hospital que tem muita ação e tensão e terror ao mesmo tempo. It's over. Tendo o Blade com seu Dodge Charger, que é clássico, né? I have to stick with you. It's the only way that I'll stay alive long. It's Krieger. Esse é um subsolo de trem que tem muita ação e, na minha opinião, uma das cenas mais da hora do filme. Christ, I'm too old for this! Somebody get me this goddamn... Blade lutando contra os capangas do vilão, né? Que é o Deacon Frost, que é muito da hora essa cena. As cenas de ação elas são tão legais que até percebe que o Blade ele é muito habilidoso, tanto que é igual aos quadrinhos, como também o Wesley Snipes fez um ótimo trabalho junto com os dublês, né? Porque tem dublê no filme, né? Mas é uma forma bem trabalhada que eles fizeram na produção que fizesse valer a pena, né? Tanto que vamos continuar com as cenas. Por exemplo, a cena de luta de espadas, que é o Blade versus o Deacon Frost, que é incrível. As cenas de espadas são muito rápidas, é muito da hora. Que é muito bom, vai conectar com Blade 2 de 2002, que é dirigido pelo Guillermo del Toro, inclusive. Guillermo del Toro é um dos diretores mais ambiciosos do cinema que dirigiu já um filme da franquia Blade, que é esse segundo filme, que vai ter crítica assim no canal mais pra frente. Enfim, pessoal, Blade foi um sucesso de bilheteria muito bom para o ano de 1998, arrecadando 131,2 milhões de dólares. Olha aí, a bilheteria foi muito alta. Para um lançamento de 45 milhões foi muita coisa, e o filme se pagou, e ainda teve uma trilogia e uma série, que a gente vai falar mais pro final do vídeo. Vou falar uns cruzados para vocês que são muito interessantes, que eu achei na internet. Mostrando com muito menos pompa no que Michael Morbius de Jared Leto, o vilão interpretado pelo diretor de Blade, Stephen Norrington, mal dá as caras na cena cortada, sendo filmado de longe com o rosto coberto por uma máscara. A cena caiu no esquecimento por anos, até aparecer nos extras do Blu-ray de Blade lançado no começo dos anos 2010. Então assim, pessoal, para vocês terem uma ideia, o Blade ele teria um encontro com o Michael Morbius, que é o vilão do Homem-Aranha nesse filme. Eu vou mostrar para vocês uma cena deletada que seria o final do filme. O final do filme seria esse, com ele se encontrando com o Morbius no final do filme, que infiltraria com sequências no futuro. Vou mostrar para vocês. Oh yeah? Then you're back on the clock. Essa cena ela é muito
interessante porque o Morbius ele não aparece 100% físico que a gente conhece. Ele tá todo de preto, né? Ele é todo misterioso. Então dá pra ver que ele seria muito importante para as sequências futuras do Blade. Porém, como vocês sabem, o Morbius ele é um personagem do Homem-Aranha, né? Ele é um dos vilões do Homem-Aranha. Então, assim, a New Line, eu creio que eles não tinham os direitos do personagem do Homem-Aranha. Para quem não sabe, em 1999, a Sony ela conseguiu os direitos do Homem-Aranha para as telas. Porque a Sony, elas viam que eles podiam adaptar. Porque, para quem não sabe, antes desse filme do Blade, o James Cameron ele dirigiu um filme do Homem-Aranha, que seria dirigido por ele e que seria lançado em 95, 96. Mas como a Carolco faliu e os direitos foram para a Marvel de novo, eles venderam para a Sony e em 99 eles conseguiram os direitos. Então, provavelmente nessa época, em 98, 97, a Sony ainda estava negociando com a Marvel, ainda estava tendo uma negociação ali. Então, provavelmente eles não botaram o Morbius nas sequências por causa disso, direitos autorais, né? Porque nos anos 2000 a Sony finalmente lança o Homem-Aranha nos cinemas, que marcou a infância de muita gente, inclusive a minha. Então vamos continuar com os cruzados, são muito interessantes. Realmente, David Fincher, de Clube da Luta, que foi lançado em 99, ele seria o diretor de Blade. O David Fincher ele é um diretor muito interessante, porque ele dirigiria esse filme, mas por conta de agendamentos e também porque ele tinha muito filme para dirigir nessa época, na década de 90 foi o auge da carreira dele, né? Ainda dirige o Clube da Luta, que foi lançado em 99, que é um clássico dele. Ele teve que trabalhar em outras produções, não deu para dirigir Blade. Mas o Stephen Norrington fez um ótimo trabalho também, querendo ou não. Wesley Snipes, que protagoniza Blade, também é um dos produtores do filme. Sim, para quem não sabe, o Wesley Snipes, além de atuar como Blade, ele também é produtor dos filmes. Então, ele já produziu a trilogia completa, com ele mesmo produzindo o roteiro, a produção do filme com ideias. Que, na minha opinião, deu muito certo. E ele é um excelente produtor e ator, né? O Wesley Snipes é muito talentoso. Enfim, pessoal, agora eu vou falar minha crítica agora do que eu achei desse filme que é o Blade, o Caçador de Vampiros, lançado em 98. Eu vou dizer uma opinião séria. Eu achei esse filme muito interessante para quem gosta de uma pegada mais de ação com origem. Porque para quem não sabe, a Marvel, como falei agora, eles estavam falindo e precisavam de um filme, né, que fizesse sucesso. E o Blade arrecadou quase 140 milhões. Então, assim, para eles é uma bilheteria muito alta. Como também eles estavam vendo que esse filme tinha potencial para ter outras produções do mesmo gênero. Foi desse filme aqui que surgiu X-Men de 2000 e Homem-Aranha de 2002. Então, assim, muitas produções da Marvel estavam começando a aparecer a partir desse filme, porque eles viram que as empresas tinham potencial para fazer um filme decente e que desse certo. É tanto que o Blade, gente, ele vai ter um futuro muito interessante a partir desse filme, que vamos ter uma trilogia lançada de 1998 para 2004. E também vai ter uma série que começou em 2006. Para quem não sabe, Blade tem uma série, né? Que foi lançada no dia 28 de junho de 2006 até 3 de setembro de 2006. Então, assim, ele só ficou um ano, ele só teve alguns episódios, ele nem foi pra frente, né? Tanto que aqui no Brasil poucas pessoas ouviram falar dessa série. Inclusive eu nem sabia que Blade tinha uma série que conectava com esses filmes do Wesley Snipes. E nem é o Wesley Snipes que está atuando, é um outro ator. Então, assim, dá pra você perceber que eles não tinham nem uma ideia de continuar com a franquia. Tanto que hoje em dia a New Line ela nem tem os direitos. Pra vocês terem uma ideia, gente, em 2019 a Marvel Studios confirmou em seu calendário de filmes, que geralmente a Marvel Studios faz na Comic Con, que é um site, é um local de conferências, que eles iam lançar o Blade para o universo cinematográfico da Marvel. You brought your own hat, Mahershala. You did? What is that? Vocês viram? É muito incrível, porque nessa época eles estavam na fase 4 que ia começar, e eles anunciaram que teríamos um filme do Blade. E realmente foi com um ator muito interessante, que é o Mahershala Ali, que venceu o Oscar, inclusive. E ele vai ser o novo Blade nos cinemas, ele vai ser um reboot total, esquecer totalmente essa franquia, infelizmente, fazer uma nova versão do Blade para o universo cinematográfico da Marvel. Ele é da fase 5, e é muito interessante. É tudo que sabe, no dia 5 de setembro de 2024. No ano que vem, né? É quase no final do ano que vem. Então, assim, é um filme que eu creio que seja de potencial bom, porque estão sendo rumores na internet que esse filme vai se passar antes do Capitão América 1. Ou seja, lá na década de 20, até a década de 80. Eles vão fazer uma linha do tempo antes do primeiro Capitão América, que na ordem cronológica é ele.
Então, assim, o Blade é um personagem muito importante para a cultura pop, como também para as telas e nos quadrinhos. É tanto que eu acho legal, porque as cenas de câmera são tão legais, aquele ângulo de espada com lutas, aquela ação frenética, você torce pro Blade lutar contra os vampiros, eliminar eles. Dá um terror, um susto, sabe? Ele dá uma cena de jumpscare, que é aqueles sustos frequentes. Então, assim, é um filme legal, é um filme divertido, sim. Lógico, tem umas cenas até que envelheceram um pouco mal, porque, como eu digo, na década de 90 a Marvel estava começando a fazer filme. Então, algumas cenas envelheceram mal, não muitas cenas, porque geralmente o filme ele é bom, ele é perfeito, porque ele é importante para a Marvel hoje em dia. Por isso que eu não vou criticar tanto ele, porque ele é um filme legal, ele é um filme divertido, ele é clássico estilo Marvel, com o terror que a gente quer, né? Porque os fãs pedem para a Marvel Studios, que é a atual dona, fazer um filme do Blade para maiores de 16 anos, né? Porque o Blade ele é um personagem violento, é um personagem de terror, né? É dando que a Marvel Studios está começando a fazer filmes com essa ambientação de terror nos filmes, né? Dá pra você perceber alguns filmes da Marvel Studios atualmente. Porque eles estão dizendo que vai ser para maiores de idade o Blade, Deadpool 3 e todas as franquias que estão começando a implementar. Porque, como eu falei, a New Line perdeu os direitos, que era a antiga proprietária, para a Marvel Studios atualmente. É dando que estão dizendo rumores, que eu creio que seja muito possível que aconteça, é que o Wesley Snipes pode voltar, sim. Vamos falar como ele vai voltar se a trilogia foi encerrada e a New Line nem tem os direitos da franquia mais do Blade. Pois bem, em 2022, no ano passado, surgiu o painel na Comic Con do ano passado sobre o possível Vingadores Guerra Secreta. Vou mostrar para vocês um trailer emocionante, todos aplaudindo, inclusive eu que me arrepiei só de ver esse teaser trailer dos logos dos Vingadores atuais. Want to know how Phase 6 ends? And there are two films that bring Phase 6 to a close. Porque é possível que o Wesley Snipes volte, sabe por quê? Porque o Vingadores Guerra Secreta vai ter todas as versões dos personagens da Marvel nos cinemas. Vai ser o maior crossover de todos os tempos. Você está dizendo até rumores que o Hugh Jackman, que é o Wolverine, vai voltar, o Tobey Maguire vai voltar, o Andrew Garfield, entre outros atores. E o Wesley Snipes está no meio. O próprio Wesley Snipes falou em uma entrevista que ele tem possibilidade de voltar. Todo contrato que a Marvel fizer com ele sobre o Blade, ele volta, ele não tem nenhum problema. Então é bem possível que ele volte, já que ele disse que tem disposição para voltar. Porque geralmente tem muitos atores que não têm nem vontade de voltar a ser o personagem mais. Mas se ele voltar, gente, vai ser o maior crossover de todos os tempos. Eu tô na torcida que sim, e é possível que aconteça, já que é o maior crossover, né, de todos os tempos, que muitas empresas vão juntar a Marvel Studios, por exemplo, a Sony, a Universal, a Paramount, outros produtores, porque a Marvel Studios não conseguiu 100% os direitos de todos os heróis, né? Então eles vão ter que se juntar com várias empresas para poder fazer o crossover, porque é muito herói que eles vão colocar no filme, muito mesmo. Vai ter os 3 Homens-Aranha de volta, 2 Blades lutando, o Mahershala Ali e o Wesley Snipes lutando. Imagina no filme do Blade no futuro, com eles dois lutando na guerra lá contra o Kang, né? Será incrível, gente. Será incrível demais. A Marvel Studios tem muito potencial para fazer o Wesley Snipes fazer um dos maiores papéis que tem na vida dele, né? E vai ser a maior bilheteria de 2026. Eu nem duvido, vai ser a maior bilheteria do ano. Ultrapassando, eu creio que até Vingadores Ultimato ele possa até ultrapassar. É dando que o filme já tivesse lançado, para quem está se perguntando, no dia 1º de maio de 2026. Na realidade, ele ia ser lançado em 2025, mas eles foram adiados por causa de calendários da Marvel, né? Que eles têm que adiar por causa de diretores, eles estão encontrando e tudo mais. Então, vocês tiveram que, infelizmente, adiar para 2026 em maio. Tá longe, mas vamos ter esperança que Wesley Snipes volte com o Blade, que é bem possível sim por causa dos crossovers. É muito interessante. Vou falar assim, mas que nota eu dou para esse filme? Pois bem, para ser uma pessoa que realmente curte a Marvel, como no meu caso, eu sou muito fã do Blade, pelo próprio Wesley Snipes atuando e ele se esforçou mais para ser o personagem mais adequado para as telas, eu vou dar uma nota 9, claro, vou dar uma nota 9. Mas você vai falar porque eu não dei um 10, porque como eu falei, a franquia Blade vai ter 3 filmes, né, em uma série, que eu nem vou falar da série porque essa série não tem muitos episódios.
E nem foi continuada, tanto que o próximo filme vai ser Blade 2, lançado em 2002, dirigido pelo diretor Guillermo del Toro, que é um diretor muito ambicioso. E ele é especialista em filmes desse estilo de terror com ação. Então eu creio que é possível sim que nesse ano saia ainda o vídeo do Blade 2 mais pra frente. Que eu vou elaborar sim e vai dar certo, que vamos ter sim um vídeo da trilogia. Porque eu creio, gente, que essa franquia vai ter muito potencial, porque, como eu falei, Blade é um personagem muito importante para a cultura pop americana e tem fãs brasileiros que curtem, americanos em todos os países. Porque o Blade, gente, é um personagem da cultura pop, então também é um sucesso de bilheteria. Porque foi esse filme que a Marvel é hoje em dia. Se não fosse o Blade, gente, imagina se eles tivessem entrado naquela onda que a gente falou até no início do vídeo, fazer uma paródia. Seria um desastre, gente. O Blade não seria famoso como ele é hoje em dia. Que bom que os produtores da New Line pensaram assim, não, vamos fazer um filme fiel aos quadrinhos e atualizações do personagem. E deu certo. E finalmente fizemos um filme, essa obra-prima da Marvel. Porque na minha opinião é muito melhor que vários filmes atuais. Porque ele tem uma ação tão legal, o terror ele é tão construído. Ele é praticamente um quadrinho adaptado para as telas de uma forma fiel. É muito interessante, ele é muito da hora. O Stan Lee participou sim da produção do filme, pra quem não sabe, né? Ele participou como produtor da algumas coisas. Por isso que ele até apareceu, mas eles deletaram sendo o Stan Lee aparecendo, na minha opinião, fez falta, mas pelo menos o Stan Lee era produtor do filme que ajudou na produção. E fez o sucesso de bilheteria que ele é hoje em dia. É muito incrível. Então assim, meus amigos, esse é o melhor filme de ação de 1998, dirigido pelo diretor Stephen Norrington. Vocês veem que foi o melhor filme do Wesley Snipes na sua carreira como Blade, que marcou as telas dele como esse personagem. Como também ele é o mais incrível, eu tô na torcida e na esperança que ele apareça em Vingadores, Guerras Secretas 2026, com Mahershala Ali. Mas esses dois lutando seria incrível demais. Vai ser o maior crossover na tela do cinema. Como também vale muito a pena se conferir sim pela história e pelos personagens, são muito incríveis. É uma história bem trabalhada, igual os quadrinhos. É sensacional e é maneiro demais. It's open season on all vampires. Wesley Snipes, Stephen Dorff. You're one of them, aren't you? No, I'm something else. Blade. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Dá nosso like, aperta no like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos também. Porque é importante para o nosso canal crescer e termos novidades. É tanto que o like, gente, ele vai ajudar muito o canal. Porque eu vou ver, gente, que você está gostando do nosso conteúdo, como também vai ajudar o canal. Então dá nosso like para ajudar o canal. Eu vou agradecer muito sua ajuda. Como também para quem é novo no canal, que está acompanhando a nossa evolução com o passar do tempo, que ainda está assistindo até aqui. Se inscreva no canal, gente, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque você se inscrevendo no canal e ativando o sininho, vocês não vão perder os novos vídeos que eu vi por aí. Porque vai vir muito conteúdo da hora nesse ano, vai vir muito vídeo novo e muitas coisas novas. Como também, para quem estiver gostando do nosso vídeo, gente, que ficou até aqui, gostou do nosso vídeo de hoje, compartilhe, gente, com seus amigos familiares, pessoas que gostam de cinema, compartilhe nas suas redes sociais ou grupos, não sei, forma de compartilhamento, para termos inscritos novos no canal. Eu vou agradecer muito sua ajuda, gente, você está ajudando o canal a compartilhar. Porque eu sozinho, gente, fica muito difícil, mas vocês me ajudam a compartilhar para ter inscritos novos, eu agradecer muito sua ajuda mesmo. Vai ser muito importante, vai ajudar muito. Porque eu creio na coisa, gente. Fomos os melhores na crítica do YouTube, sim. E muita novidade bacana vai vir por aí. Porque eu creio que vou realizar meu sonho sem YouTube. Eu creio que vou crescer sim. Vamos ter inscritos novos. Vamos ter muita novidade. Porque eu creio, gente, que quando a gente faz uma coisa do nosso sonho, quando a gente se esforça para ter o que a gente quer, tudo se realiza. Porque é com esforço que a gente vai... É com esforço que um dia a gente vai ser recompensado. E eu creio sim que eu vou realizar meu sonho sim. Vai dar certo. A gente vai ter muitos inscritos novos. Ainda assim, meus amigos, muito obrigado pelo apoio de vocês, muito obrigado por ter ficado até aqui. E é isso, gente. Um abraço e até a próxima, gente. Falou!